Sejam muito bem-vindos ao canal Economia e Sociedade. O que o Brasil deve fazer para ganhar Prêmio Nobel? Vamos começar com a pergunta que não quer calar: como é que o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, nunca ganhou um Prêmio Nobel? Nem de física, nem de química, nem de medicina, nem de literatura, nem economia e nem o Prêmio Nobel para os esforços pela paz. Nada mesmo. Para entender essa história, precisamos primeiro saber o que é o Prêmio Nobel. Criado pelo sueco Alfred Nobel, o cara que ficou rico inventando dinamite. Irônico, né? O prêmio é uma homenagem anual aos maiores feitos da humanidade nas áreas de física, química, medicina, literatura, paz e, mais tarde, economia. E como se ganha um prêmio Nobel? Respondendo, se ganha quem faz algo tão relevante que muda o mundo, ou que realmente pode mudar o mundo. Como, por exemplo, descobrir a penicilina, propor a teoria da relatividade, ou até ajudar a acabar uma guerra, ou evitar uma, o que já ajuda bastante. Mas o que o Brasil deve fazer para conseguir ganhar? Quem são os brasileiros que quase ganharam o prêmio Nobel? Primeiro, por que o Brasil não conseguiu ganhar um prêmio Nobel? Olha, motivos não faltam, e o principal é falta de investimento em ciência, educação e cultura. Sem base educacional sólida, sem incentivo à pesquisa, sem bolsas, sem laboratórios decentes, fica difícil competir com países que têm cientistas trabalhando com equipamentos de ponta, publicando artigos de impacto e colaborando com universidades do mundo todo. No Brasil, muitas vezes, o cientista precisa pagar as pesquisas do próprio bolso, simplesmente porque o governo não quer ou não pode pagar. E não pense que isso vale só para os prêmios científicos, não. Na literatura, por exemplo, o Brasil tem escritores geniais, como por exemplo, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado, só para citar alguns. Mas, para ganhar um prêmio Nobel, é preciso ter visibilidade internacional, ser traduzido, lido e debatido no exterior. E isso exige política cultural, editoras que exportem nossos talentos, e um país que valorize seus próprios cidadãos, antes de esperar aplauso dos outros. Spoiler: nós não estamos fazendo muito isso. Agora, vamos falar da paz, o famoso Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz, já que parece que não precisa de estudos avançados, teoricamente, seria mais fácil de ganhar, certo? Basta ajudar a resolver algum conflito, promover direitos humanos, defender alguma causa. Mas o Brasil, apesar de ser um país pacífico em relação a guerras, ainda precisa resolver seus próprios conflitos internos: violência, desigualdade, racismo, fome. Difícil ganhar o Prêmio Nobel da Paz, enquanto o país está brigando consigo mesmo. Em uma entrevista no programa Roda Vida, o engenheiro Osiris Silva explicou o motivo pelo qual o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel. Um dos integrantes do comitê que indica o prêmio Nobel respondeu a ele: "Vocês brasileiros são destruidores de heróis. Quando aparece algum brasileiro, não tem apoio da população." Então, o que o Brasil precisa fazer para, finalmente colocar um Nobel na estante? Primeiro, investir pesado em educação, ciência e cultura. Isso inclui valorizar professores, financiar pesquisas sérias, incentivar cientistas a ficarem no país, e não irem embora para onde tem microscópio que realmente funciona bem. Segundo, criar políticas de incentivo à literatura nacional, traduzir nossas obras, levar nossos autores para fora, mostrar que a gente tem muito mais do que só samba, carnaval e novela. Terceiro, trabalhar para ser um exemplo em direitos humanos, combate à desigualdade e promoção da paz. Quarto, além de fazer um trabalho realmente importante para o mundo, você deve conseguir o apoio e a torcida da população, no qual ninguém deve ter ciúmes ou inveja. Difícil? Claro que é. Impossível? Nunca. E olha que curioso, tem brasileiros que já chegaram perto. Vamos explicar alguns deles. O físico brasileiro César Lattes, por exemplo, foi peça-chave na descoberta do Meson Pi, uma partícula subatômica.
Essa partícula é responsável por unir prótons e nêutrons, explicando como se forma o núcleo do átomo. Essa descoberta, que foi publicada na revista Nature, é considerada muito importante para entender o núcleo do átomo, e começou até mesmo um novo campo de estudos na física. César Lattes foi certamente um dos físicos brasileiros mais importantes e respeitados do século XX. O médico Carlos Chagas foi indicado pelas pesquisas sobre a doença de Chagas e a malária. Ele foi a primeira e única pessoa a descrever completamente uma doença infecciosa em todo o seu ciclo. Carlos Chagas identificou o inseto que transmite a doença de Chagas e todas as manifestações da doença. Carlos Chagas também liderou a primeira campanha com sucesso do Brasil contra a malária. Adolfo Lutz foi um dos maiores sanitaristas da história do Brasil e um pioneiro da medicina tropical. Ele assumiu a direção do Instituto Bacteriológico e confirmou o papel do mosquito Aedes aegypti na transmissão da febre amarela. O médico Adolfo Lutz chegou a usar a si mesmo como cobaia em experimentos, sendo picado por mosquitos para provar a relação entre o inseto e a doença, enfrentando epidemias. E outros brasileiros que não ganharam o prêmio Nobel por causa de detalhes. Mas você sabia que já teve uma pessoa que foi nascida no Brasil, e que já ganhou o prêmio Nobel? Peter Brian Medawar nasceu em Petrópolis em 1915, mas aos 13 anos, ele se mudou para o Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial ele começou a estudar a rejeição de implantes usados no tratamento de queimaduras. As pesquisas dele o levaram a investigar o sistema imunológico, descobrindo como era possível fazer o corpo deixar de rejeitar os transplantes. Os estudos foram responsáveis pelo desenvolvimento do soro antilinfocitário, usado para controlar a rejeição pós-transplante. Mas por que ele não é considerado brasileiro, se ele nasceu no Brasil? Porque ele não quis se alistar nas Forças Armadas Brasileiras aos 18 anos. E então, naquela época, o governo brasileiro considerava que uma pessoa não poderia ser considerada cidadã do Brasil, se não se alistasse nas Forças Armadas. E então, o Brasil perdeu a única pessoa nascida em território brasileiro, que realmente ganhou o prêmio Nobel. O Brasil tem sim muitas pessoas que possuem grandes talentos. O problema é que as condições sociais brasileiras, muitas vezes não permitem que o talento encontre oportunidades para melhorar a vida. Outra coisa que atrapalha, a corrupção e a impunidade, que impedem que recursos cheguem onde mais precisam, além da burocracia na política brasileira. No Brasil, o cientista, antes de descobrir qualquer vacina ou partícula invisível, precisa vencer o chefão da fase, a papelada. Precisa verificar se o governo brasileiro tem recursos financeiros. Ainda existem formulários para pedir verba, laudo para justificar o pedido, processo para liberar a verba, aguardo do resultado, e assim por diante. Às vezes, é tanta dificuldade que o pesquisador considera melhor desistir. É como se a genialidade tivesse que pedir autorização carimbada para funcionar, e isso realmente pode acabar com o entusiasmo de muitas pessoas brilhantes. Além disso, falta visibilidade internacional para a ciência brasileira. Então, pode-se dizer que a ciência brasileira, a literatura brasileira, e os ativistas brasileiros muitas vezes são incríveis, mas são pouco conhecidos fora do Brasil. É como se nós estivéssemos minerando ouro, mas nós estamos guardando o ouro embaixo do colchão. Nós precisamos divulgar, traduzir, exportar nossas ideias, nossas histórias, os nossos heróis. O mundo precisa saber que o Brasil não é só futebol, novela e meme, aqui também tem conteúdo a nível de prêmio Nobel. Por fim, é importante lembrar, ganhar um prêmio Nobel não é só uma vaidade nacional. Mas também é um símbolo indicando que o país está no caminho certo. Mesmo com dificuldades, não se pode desanimar. É sinal de que valoriza o conhecimento, respeita a ciência, celebra a cultura e acredita no progresso. E quando isso acontecer, e eu disse quando, não, se, o mundo vai perceber algo que o brasileiro já sabe há muito tempo: por trás do jeitinho brasileiro, existe um povo genial, criativo, trabalhador e pronto para fazer história.
Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Por favor, curta, se inscreva nesse canal, e faça os seus comentários. Vamos criar discussões,